Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em uma aula de didática. Hoje é dia 29 de junho. Hoje é dia de São Pedro, né? Não é isso? Olha, pena que a gente não está no presencial, senão a gente ia levar um bolinho de fubá, uma coisinha assim, um vinho quente. Vocês gostam de vinho quente? Ou não? Everton, você gosta de vinho quente, Everton? Eu prefiro um litrão, mas vinho também ajuda. Eu tô falando de festa junina. Festa junina não combina com litrão. Ah. Ou é quentão, ou é vinho quente, né? Mas tudo bem, vai. A gente arrumaria um litrão para você. A Brenda falou que gosta de vinho quente. Pronto, já achei alguma companhia aqui. Bom, mas enfim, nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho dos planos de aula que foram elaborados por vocês e combinarmos como que será o final da disciplina, essa segunda etapa. Quando eu escrevi lá no grupo de WhatsApp, algumas pessoas ficaram assustadas, que acharam que ia ter muita coisa para fazer. Na verdade, tem menos do que no começo da disciplina, porque até aqui vocês elaboraram um relato de aprendizagem toda semana. E de agora em diante não tem mais isso. De agora em diante, vocês vão apenas elaborar um resumo. O que eu escrevi sobre o banco de dados não vai dar nenhum trabalho para vocês, o trabalho é só nosso, principalmente do Everton, que adora essas coisas assim, de publicação e tal. Por quê? Porque a gente não quer que o trabalho morra num papel ou num drive do computador, a gente quer socializar, dividir, divulgar e que as pessoas possam utilizar isso. Então, daí que vem essa ideia. Então, essa questão do banco não dá trabalho para vocês, era só para vocês saberem que a gente vai dar visibilidade para esses trabalhos, tá? Era nesse sentido. Então, o Everton vai falar um pouquinho das questões técnicas e depois eu falo um pouquinho das questões mais burocráticas do trabalho. Everton, obrigada por estar aqui dando apoio mais uma vez, ajudando. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Marilena. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer participar dessa disciplina, da disciplina de IEE também, né? E é uma disciplina bem bacana porque coloca vocês aí na prática, não é? Para vocês poderem trabalhar, desenvolver, pensar o cotidiano de uma sala de aula, né? Principalmente do ponto de vista do planejamento aí da docência. Eu vou transmitir aqui para vocês uma apresentação rápida sobre como a gente pode trabalhar com resumo. E depois que eu acabar essa apresentação, antes de vocês falarem sobre, de vocês montarem a apresentação de vocês fazerem a apresentação de vocês, né, dos planos, aí a gente fala um pouquinho sobre o novo projeto que é o banco de aulas. Bom, daqui para frente eu não consigo mais ver vocês, então vocês vão me retornando, por favor, se já aparece aí, ou se surgir alguma mãozinha, eu acho que é mais fácil responder na hora, né, Marilena? Tá, pode deixar, eu fico atenta às mãozinhas. Ok. Chegou a tela? Chegou. Beleza. Bom, por que e como elaborar um resumo? Tem que ter um título, essa minha fala aqui, é uma apresentação rápida, mas tem que ter um título, por quê? Porque isso conta muito para o currículo. Então, já respondendo a primeira pergunta aí, né, do título da palestra, dessa fala, a gente precisa incrementar o nosso currículo, seja para dar aula na rede particular, na rede estadual, seja para seguir a carreira acadêmica. O currículo é o que a gente vai levar para o resto da vida, né? O currículo é um espelho do que a gente tem de conhecimento. Então, ele não reflete tudo que a gente tem por conhecimento, claro, mas ele é, de certa forma, um espelho e a gente precisa ter isso sempre ali atualizado e estar em constante atualização com as nossas publicações, com os nossos projetos. Bom, uma rápida apresentação, que é um ponto também que eu acho importante passar para vocês. Eu sou aqui de Diadema, né? Então nasci em São Bernardo do Campo, mas a vida inteira morei aqui em Diadema, sou coordenador editorial na V&V, a editora que eu também sou sócio, sou professor pesquisador há 10 anos, desde 2012, quando entrei na Unifesp, 10 anos porque eu entrei na Unifesp e já fui para a sala de aula. Então, eu já me considero professor desde o momento que eu pisei na DOL. Na DOL, porque na época a gente só tinha a DOL e o Eldorado e o Florestan, não tinha o Conforja ainda. Mas, enfim, então eu sou da época que o povo fica falando aí desse novo termo do cringe.
Até para pronúncia eu estou errando esse termo, mas tudo bem, vamos lá. A Marilena falou aí um pouquinho antes, né, que que eu tenho um bom volume de publicações com ela, então eu trouxe algum volume aqui para vocês, até para vocês poderiam observar o que a gente já desenvolveu nesses 10 anos. Então, só comigo, né, a Marilena tem vários outros orientados e vem desenvolvendo trabalhos há muito mais tempo do que eu. Então, só comigo nós temos 6 artigos publicados e 4 no Prelo, 10 capítulos de livro, 2 livros publicados, então esses 2 são os que eu sou autor com ela, ou com outras pessoas, mais de 10 trabalhos completos e mais de 50 resumos publicados. Por isso que eu estou falando aqui sobre resumo, tá? Cooriento diversos trabalhos de extensão, iniciação científica com a Marilena, com o professor José Guilherme e outros professores aqui da casa. Também presto consultoria e assessoria em projetos de pesquisa e já idealizei alguns projetos que vocês conhecem aqui no campus, como o Escolas Sustentáveis, o Observatório e outros projetos mais novos, como o Profcom, por exemplo. Bom, por que elaborar um resumo? Já começo aqui com um meme e gostaria que vocês me respondessem essa pergunta. Pelo menos uma pessoa aí. Por que elaborar um resumo? Para facilitar a vida da pessoa, do leitor, que não conhece nada e que é algo só para ter uma noção. Beleza, para facilitar a vida do leitor, para dar uma noção inicial. Aqui tem uma outra figurinha do Yahoo Respostas, né? Não sei se vocês conhecem o Yahoo Respostas, mas não existe mais, né? Se eu estivesse apresentando para a turma do primeiro ano, certamente eles não conheceriam. Não é? Bom, a ideia do resumo é essa, é apresentar os principais pontos de uma ideia, de um projeto ou de um texto. Né? Normalmente a gente conhece um resumo sempre como algo que deriva de um texto maior, né, de uma ideia maior. Aqui vocês vão ver o resumo de uma outra forma. O resumo é o ponto de partida do projeto de vocês. Né? Olha, eu gostei dessa referência aí. Esse cabeça aí deve ser bom. Ó, tá vendo? É coisa dessa dessa geração passada. Ficou ótimo isso. Eu aproveitei, porque se eu coloco isso aqui numa palestra do campus, o pessoal me come o fígado, né? Então, a disciplina, a gente está em casa, mas enfim. Então, um exemplo aqui de um resumo lá do Yahoo Perguntas, né, Yahoo Respostas, sobre um resumo da Segunda Guerra Mundial. Olha que exemplo fantástico. Tá aí, tá feito o resumo da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, né? Aqui eu coloquei alguns outros exemplos, né, de resumos, então a gente costuma fazer resumo para as disciplinas, principalmente. Agora, não sei se vocês estão fazendo tanto, mas na disciplina presencial é muito conteúdo, muitas apresentações, slides que os professores vão passando, então a forma mais adotada, pelo menos que eu tenho visto aí entre os nossos estudantes e orientados, é sempre sintetizar todo o conteúdo da disciplina num resumão. Né? Então aí, alguns exemplos aí que o pessoal costuma fazer, um caderno vira aí cheio de riscos com referências para lá e para cá. Nós temos diferentes utilidades, né, diferentes formas de utilizar o resumo. Então, um artigo é o mais convencional, um pequenininho só para sintetizar, iniciar a ideia do artigo, para esboçar uma ideia, que é o que vocês vão começar, né, a partir de hoje, facilitar a compreensão de um trabalho ou disciplina, que foi o que eu mencionei há pouco, mesclar conteúdos e por aí vai. E como a gente pode elaborar um resumo? Aí é um ponto que a gente já começa a entrar em algumas estratégias que vão perdurar para o resto da vida e que aos poucos a gente vai aperfeiçoando cada uma delas. Nós temos principalmente aqui 3 tipos de resumo que são os mais utilizados no Brasil. O indicativo, o informativo e o crítico. Por que o informativo está em destaque? Né? Porque vocês vão utilizar esse tipo de resumo na atividade da aula. Tá? Então, o resumo indicativo, ele aponta os principais pontos do texto. Né? Ele não apresenta normalmente os dados. Ele é um tapete de boas-vindas. Então, o resumo por si só, ele não é suficiente para você poder compreender a ideia do texto. Então, você precisa do resumo e precisa do texto. Esse resumo indicativo normalmente é utilizado nos artigos, é aquele resumo que tem 5, 10 linhas. O resumo informativo, que é o que vocês vão desenvolver hoje, ele apresenta os principais pontos do trabalho. Levam os leitores a uma iniciação sobre o tema. Então, quem lê um resumo sabe pelo menos falar sobre aquele tema, no que acabou de ler, e diminui a necessidade de consultar a obra na íntegra. Mas também age como porta de entrada.
Então, a ideia de um resumo informativo é dar continuidade à escrita do trabalho em outros trabalhos, né? Na academia, a gente tem uma sequência, uma linha de trabalhos que hoje não se trabalha mais, mas que se vocês derem uma fuçada no Lattes, vocês vão ver que essa linha ela ainda está enraizada, que é, quando você vai elaborar um trabalho, você primeiro faz um resumo, depois você faz o resumo expandido, depois você faz o trabalho completo, depois você faz o artigo, depois você transforma em capítulo de livro, depois livro e por aí vai indo. Então tem toda uma sequência que hoje a gente poucas pessoas seguem essa sequência, mas ainda assim é uma sequência que é válida seguir para aperfeiçoar o trabalho, principalmente quando a gente tem uma linha específica. No nosso caso, a gente trabalha com temas diversos dentro da educação, então a gente salta de resumo para capítulo, depois desce e volta para resumo expandido, artigo, trabalho completo, por aí vai. Bom, aqui algumas dicas já de do que a gente precisa apresentar nesse resumo, né, pensando em quem vai ler. Então, a gente precisa dar aos leitores as informações essenciais sobre o trabalho. No caso de vocês vão falar, não sei se vai ser aberto, Marilena, ou o resumo vai ser sobre os planos. De preferência sobre os planos, mas se alguém não quiser fazer do plano, pode ser de outro tema, mas que envolva disciplina. Porque eu fiquei na dúvida também, seria sobre os planos ou se eles poderiam, por exemplo, fazer um resumo sobre os relatos de aprendizagem que eles estão fazendo desde o início da disciplina, sabe? Então, enfim, a ideia do resumo, do informativo, é que vocês façam essa apresentação das informações essenciais do que vocês querem mostrar. Então, quem leu o resumo de vocês precisa estar satisfeito com o que leu, precisa ter um gostinho de quero mais, e esse gostinho de quero mais, né, como diz o Fogaça aí também, serve para que vocês também queiram dar continuidade a esse trabalho. Né? Então, quem for falar sobre o seu PA, vai querer desenvolver o PA depois, vai querer ir e voltar nele, provavelmente vai guardar o PA para quando começar a dar aula na escola, fazer uma aplicação. Teve um barulho aqui, eu caí? Estou aqui ainda. Tá aqui, não caiu não. Ah, tá, foi minha câmera. Ih, a câmera sumiu mesmo, a imagem. É a outra câmera. Voltou. É a webcam externa, tá vendo, gente? Olha, a geração do povo atual não sofre com isso. Eu tenho que usar a webcam do notebook e a outra webcam, mas enfim, vamos lá. A ideia, depois de apresentar as informações essenciais, é que a gente apresente as ideias do trabalho, se foi um trabalho que já foi executado, como a gente executou, se é uma proposta, como é o caso de vocês nos planos de aula, como a gente pode executar esse plano de aula, né? Vocês elaboraram planos de aula sobre os ODS, então também cabe uma justificativa sobre o tema, ressaltar a importância dos ODS, especificamente sobre os ODS que vocês têm como foco aí no plano. E como diz o Fogaça, menos é mais, a gente está falando de um resumo. Então, a gente não pode ter um resumo com poucas linhas, mas carregado de informações, de forma que o leitor esquece na última frase o que ele leu na primeira. O resumo ele precisa ser bem costurado. No quesito de normas, né, é importante falar sobre isso também, porque a gente está no Brasil, o Brasil tem a BNT, que cria as NBRs, né, e a gente tem que seguir essas normas. Principalmente se a gente vai enviar esses trabalhos para outros eventos, se a gente está mandando para revistas, né? As revistas pegam principalmente em resumos. Quando a gente manda um artigo para uma revista, às vezes o artigo está perfeito, mas o resumo não representa o teor do artigo. O resumo não cabe ali, o resumo não tá fiel ao que foi escrito, então eles devolvem com pendência para a gente poder corrigir. Então é importante vocês se atentarem à BNT. Tem uma NBR específica para resumo, essa é muito antiga, de 2003, não tem outra. Então a mais recente é de 2003. Se a gente apresentasse isso para outra turma, é capaz de ter gente que nem tinha nascido ainda, né, no primeiro ano. Para outras normas, como a norma de referências ou de artigo científico, nós temos NBRs atuais, né, de 2017 e 2018. Eu tenho essas normas, posso passar para vocês depois, até porque é um documento que vocês vão consultar várias vezes aí nas próximas disciplinas, então é importante ter isso como arquivo mesmo. Tipos de resumo, a gente já falou, a gente precisa ter sempre frases concisas e voz ativa, né, na terceira pessoa. O tamanho dos resumos, vocês vão ver que vai variar conforme
o tipo de trabalho, conforme o evento, conforme a revista. Para trabalhos acadêmicos, por exemplo, se vocês vão elaborar um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese, os resumos costumam ter entre 150 e 500 palavras, né? Então é um resumo ali de 5 linhas, pequenininho, ou até 15, 20 linhas. Artigos já é algo super curto, é de 5 a 10, 12 linhas no máximo, né? 100 a 250 palavras. As palavras-chave sempre entre 3 e 5. As palavras-chave é um ponto importante vocês compreenderem que ela faz parte do resumo, embora pareça só mais um item, porque, por exemplo, aqui na V&V, nós temos observado em vários capítulos que o pessoal está publicando com a gente, que as palavras-chave que eles indicam no resumo sequer aparecem no trabalho completo. Então, isso é um problema, porque as palavras-chave, elas são identificadores, elas identificam o seu trabalho, né? É uma espécie de metadado. Então, quando a gente vai pesquisar um trabalho, a gente vai sempre por uma palavra-chave, por um descritor, então a gente precisa dessas palavras fiéis ao trabalho também. Eu vou dar uma dica aqui sobre palavras-chave mais à frente. Bom, algumas orientações gerais do que o resumo de vocês deve ter, tá? Uma breve introdução sobre o assunto, então vocês precisam contextualizar. Minha sugestão é, se for sobre o PA, tenha uma frase aí de uma linha, pelo menos, para poder contextualizar isso, 1 ou 2 linhas, para contextualizar esse PA. Não dá para chegar e falar, foi desenvolvido um plano de aula sobre o ODS. Você precisa contextualizar. O presente PA a presente proposta de PA foi desenvolvida durante a disciplina de didática no curso de ciências de licenciatura, com uma das atividades avaliativas e por aí vai. Então você começa contextualizando e introduzindo o assunto. Introduzir o assunto do resumo em si, nesse caso o PA, vocês entram no tema de vocês, que aí é o tema do PA. Né? Então é o ODS 4, o ODS 7, para falar sobre X tema. É o ODS 4 para poder falar sobre desigualdade na educação. Vocês começam a falar sobre o tema específico do PA. Depois vocês vão descrever esse material. Para quem aplicou, vocês não chegaram a aplicar, mas se vocês tivessem aplicado o PA, vocês iriam descrever como foi essa aplicação. Como vocês não aplicaram, vocês podem descrever a proposta de aplicação. Né? Seria o desenvolvimento aí do PA. Novamente, resumido. Né? Síntese dos resultados finais. Se fosse uma proposta que tivesse sido aplicada, o que vocês já tiveram de resultado? No caso de vocês, o que vocês esperam com esse PA? Isso a gente não coloca isso no nosso plano de aula. Né? O que a gente espera dessa atividade? Fica uma expectativa aí interna do professor. Então, vocês podem colocar isso no resumo. E as considerações finais? Referências. Elas não são obrigatórias de acordo com a BNT, elas são de acordo com o uso. Então, se no meio do texto eu falo de acordo com Rosalém em 2018, automaticamente eu preciso colocar a referência da Marilena Rosalém no artigo que ela publicou em 2018. Né? Se eu não cito a Marilena, eu não preciso colocar a referência dela. Então, nesse caso, é muito importante que vocês trabalhem com citações indiretas e que vocês façam um uso leve dessas citações. Se colocar a citação direta, tem que ter o autor certinho e vai ter que referenciar depois. Se tem referência, automaticamente vocês perdem espaço. Por exemplo, no Congresso Movimentos Docentes, vocês só tem uma página para trabalhar. Se vocês colocam 3 referências, vocês vão ter que colocar, vocês vão perder tempo, espaço de texto. Tem uma pergunta, né? Apitou aqui para mim? O que é referência indireta e direta? Tá. Cadê? Vamos voltar aqui um slide. Ó. Quem que falou? Quem perguntou, Marilena? Só um minutinho aqui que... O Eric. Tá. Eric, esse trecho aqui, ó, do lado do meme, é uma citação. Então, é uma citação indireta, né? Porque aqui eu peguei essa citação de alguns trabalhos que eu já li, mesclei as respostas do que eu entendi desses trabalhos e coloquei essa frase aqui do que eu entendo que o resumo deve apresentar. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui fontes da minha cabeça. É uma citação indireta porque eu peguei vários trabalhos. Então, os trabalhos estão na minha cabeça. Se eu tivesse lido um livro de metodologia científica, por exemplo, do Gil Vicente, eu colocaria aqui a citação indireta a partir do que eu li desse livro do Gil Vicente. E aí a referência aqui, a fonte seria Vicente, 2002. Tá? Então, isso seria uma citação indireta.
A citação direta seria se eu pegasse o trecho idêntico do que o Gil Vicente diz que é um resumo, da explicação dele sobre o que é um resumo, a citação literal, entre aspas. Aí a citação direta, eu estou retirando o trecho idêntico, preciso colocar aqui, além do sobrenome e nome do autor, o ano e também a página onde eu encontrei essa citação direta, tá? Everton, alguém tinha levantado a mão? Eu não sei se abaixou ou se levantou sem querer, porque a mãozinha sumiu daqui. Se utilizarmos um cantor-álbum, temos que fazer citação? Tem. Tudo tem citação. O documento da ABNT lá de 2018, que eu vou mandar para vocês vão ver que ele tem referência, tem citação, até para charge. Quando a ABNT foi criada, o pessoal quando a NBR foi criada, o pessoal da ABNT não se atenta muito para memes, tecnologias digitais, essas coisas. Mas é capaz de que daqui uns 2 ou 3 anos eles inventem referência para isso também. Mas CD, música, composições, todo o material que é publicado tem que ter, se você vai utilizar, você tem que ter referência. Né? Normalmente, quando a gente escreve um trabalho, um capítulo de livro, alguma coisa do tipo, que a gente coloca uma citação de Paulo Freire, por exemplo, a gente coloca só a citação. Educação não muda o mundo, educação muda pessoas, etc e tal, etc e tal. A gente não coloca qual o ano do livro que ele escreveu isso, ou da entrevista que ele falou isso, muito menos a página. E aí, quando isso vai para uma revista ou vai para uma banca, dependendo de quem está avaliando, do avaliador, ou dependendo de quem está na banca, o pessoal fala, olha, é uma citação, tem que ter a referência de onde você pegou isso daqui. Toda vez que eu vou utilizar mesmo, eu me perco. Né? Para onde achar? Como a Letícia comentou aí, se não citar, o processo criminal vem. Né? Em alguns casos, Paulo Freire, por exemplo, isso não vai acontecer. Mas se a gente pega uma pesquisa um pouco mais hard, aí, não, da área hard, por exemplo, a gente percebe que, olha, tem que ser tudo bonitinho, ali seguindo as normas, seguindo o protocolo, metodologia científica certinho, porque a gente não pode furar isso. Né? Então é importante vocês conhecerem esses detalhes. Deixa eu ver aqui, então, sobre a BNT já foi. Tá, bom. Sobre as referências, então, minha sugestão é não utilizem, só se for essencial. Tá? Palavra-chave, de 3 a 5 palavras-chave, necessariamente essas palavras precisam aparecer no resumo de vocês, senão não cabe. Eu coloquei entre parênteses aí o Tesauros Educação. Por quê? As palavras-chave, elas são descritores, elas descrevem, em poucas palavras, o que o trabalho de vocês apresenta. Não adianta eu desenvolver um trabalho sobre paleontologia e a minha palavra-chave for sobre botânica, sendo que a palavra botânica não aparece no meu trabalho de paleontologia. Né? Então, é um problema isso. Dessa forma, na educação, tem tesauros para tudo, mas no Tesauros da Educação, por exemplo, já há uma sugestão gigante ali de volume de várias palavras, de vários descritores que são encontrados em trabalhos da educação. Metodologias ativas, ensino-aprendizagem, ensinagem, por exemplo, discência, dodicência, docência formativa, agentes múltiplos e por aí vai. Tem uma infinidade de palavras. É interessante vocês utilizarem o Tesauros para selecionar uma palavra que mais se encaixe no trabalho de vocês, porque isso é como se fosse, falando de uma forma mais clara, é como se fosse uma hashtag. Então, isso é uma hashtag do trabalho acadêmico de vocês dentro do Tesauros da Educação. Ou seja, pesquisador que vai pesquisar por metodologia ativa, se a palavra-chave de vocês for metodologia ativa, vai encontrar o trabalho de vocês numa lista lá de todos os demais trabalhos. Tá? Bom, de acordo com a norma do Congresso, que eu vou passar já já, nós temos aí mínimo de 200 e máximo de 300 palavras, é o corpo do resumo. Tá? O corpo do resumo é quando vocês começam até quando vocês finalizam aqui as considerações finais, a conclusão. Tá? Limite de 5 autores, isso a Marilena vai ver com vocês, acho que tem grupos que são maiores, né, Marilena? Não? Não, porque aqui a gente combinou que eles poderiam fazer os planos até 3 pessoas. Certo. Então, são esses grupos aí que estão valendo. Mas em IEE vai passar, né? Eu vi o arquivo. IEE que a gente falou assim, que eles podem fazer até 4 e vai entrar o tutor junto. Beleza, perfeito.
Formatação e modelo estão disponíveis já no site do evento, então vocês podem baixar o resumo, tá? Quando vocês entrarem no site do evento, vocês vão observar que tem outros trabalhos, né? Então, o evento não é só para a gente aqui da Unifesp, é um evento nacional, né? Então, tem professores, estudantes de várias outras instituições participando, que vão participar e já estão enviando trabalhos, não é? Então, nós temos resumos e trabalho completo lá no site. Vocês vão ver que nos próximos dias, aliás, próximos dias não, a partir de quinta, dia 1º de julho, nós vamos ter outros 2 tipos de trabalho, que são resumos expandidos. Qualquer hora a gente pode falar sobre isso também. Então, vocês optam preferencialmente por resumo. Quem achar que tem bagagem para poder ir para as outras modalidades de trabalho, aí conversa com a Marilena, vê o que acha sobre o tema, conversa sobre o grupo, porque um resumo expandido, como o próprio nome diz, é um resumo, só que é expandido, é um pouco maior, né? Dá um espaço um pouco maior para vocês poderem trabalhar. Mas o resumo expandido, ele tem que ter uma coesão mais firme, ele exige um pouquinho mais. O trabalho completo um pouco mais ainda, né? Tem um rigor um pouco maior, né? Próximo item aqui, orientações gerais. É um resumo, gente. A gente precisa ser breve e precisa ser conciso, né? Linguagem culta, porém acessível. Então, a gente está na academia, a gente tem que escrever certinho, né? Mas a gente também precisa compreender que, olha, vocês são da área de educação, são professores, professoras, então a gente tem que escrever de uma forma que as pessoas entendam também. A estrutura textual precisa ser coesa e coerente, né? Então, as ideias principais, as frases, precisam ter ordem lógica. Não dá para eu começar pelo objetivo e lá no final querer contextualizar o tema. Então, tentem seguir uma sequência lógica. Nos cursos que a gente está começando a criar agora, no Movimentos Docentes, a gente está falando bastante sobre escrita criativa. Quando a gente fala de escrita criativa, a gente volta lá no ensino médio, quando a gente estava se preparando para o vestibular, e lá escrevendo redações e tudo mais, que a gente ouvia das professoras de língua portuguesa que um resumo, uma redação precisa ter início, meio e fim. Então, já é uma sequência mínima que a gente precisa ter aí. Então, é válido sempre ter isso em mente, tá? Sugestão para vocês seguirem a escrita desse resumo. Tem a introdução, com a apresentação do problema, da questão, da fundamentação teórica ou objetivo. Desenvolvimento justificando a proposta e como que pode se executá-la, tá? Resultados esperados, o que a gente espera ao trabalhar com determinado plano de aula sobre tal objetivo do desenvolvimento sustentável. E conclusão, o que esse plano pode contribuir para quem vai executá-lo? Qual o potencial desse plano de aula? Eu estou clicando para cima. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Tá. Mais algumas orientações aqui, já está acabando. Comecem com um rascunho, tá? Depois vocês vão para o texto final e depois vão para a testagem com o leitor. Minha sugestão é, antes de encaminhar esse texto, de submeter para um evento, isso eu oriento que vocês façam para o resto da vida, antes de mandar o trabalho final para qualquer situação onde ele vai ser avaliado, peça para alguém ler primeiro. Alguém que não participou da escrita desse trabalho, tá? Porque essa pessoa vai identificar uma vírgula fora do lugar, ela vai falar que você repetiu essa frase aqui, daqui a 2, 3 páginas, tá? Então, é uma primeira leitura que alguém já vai te indicar uma possível melhoria, tá? Isso é importante porque a primeira leitura, a primeira vez que a gente pega um texto e lê, a gente já cria uma visão sobre o que a gente está lendo, tá? A gente já cria uma opinião. Então, é importante que essa primeira leitura ela seja suave e diminua a chance de encontrarmos erros aí, tá? Novamente, eu sugiro que vocês dividam o rascunho em partes, como um esqueleto, para que vocês possam ir diminuindo, tá? Então, separa aí o que é a introdução, o que é o objetivo. Vocês vão ver que desse formato, vocês vão ter um texto muito maior do que as 500 palavras. Mas isso vai dar margem para que vocês possam diminuir depois. É muito mais fácil diminuir do que vocês elaborarem um texto e falar, olha, não ficou suficiente. Agora eu vou ter que ficar enxertando linguiça aqui em cada sentença, né? Então é mais fácil vocês diminuírem depois do que vocês fazerem um processo oposto. Minha sugestão também, nesse caso do esqueleto, é que é importante vocês já irem treinando a escrita, começarem a escrever bastante,
Porque quando vocês forem começar a desenvolver projetos do TCC, da conclusão do curso, vocês vão ter que escrever bastante. Então, vocês começam a escrever agora, se por um acaso vocês escreverem 2, 3 páginas, como os nossos orientados costumam fazer, mas utilizar só meia página, todo o resto que você escreveu não está perdido. A gente tem a nuvem, guarda esse arquivo aqui do lado. Quando você for desenvolver um novo plano sobre o assunto, ou for desenvolver um trabalho, ou for indicar para algum amigo, fazer um trabalho colaborativo, você já tem uma parte que você escreveu que você pode aperfeiçoar, adaptar. Então, a escrita não se perde. Deixa eu ver o que mais. Recomendações gerais. Aqui eu já passei. Aqui um ponto importante, os 2 últimos pontos aqui. Tentem, se esforcem para ter uma linguagem neutra aí na escrita de vocês. Né? Por quê? Embora a gente tenha a língua portuguesa, que já apresenta a linguagem neutra, né, e que diz também que os gêneros textuais não tem tanto a ver, não tem nada a ver com os gêneros em outros aspectos, mas a gente tem diferentes pesquisadores, né? Os pesquisadores são pessoas que têm as suas linhas de pensamento e que vão avaliar esses trabalhos a partir do ponto de vista que elas estão atualmente. Então, tentem melhorar a escrita de vocês e se adaptar de uma forma que vocês não ofendam a outra parte, mas que vocês também não atinjam o português. Minha sugestão no nosso caso, que a gente fala bastante sobre degradação ambiental, a gente costuma falar que o homem destruiu a natureza. A gente sabe que, na realidade, foi o homem que destruiu a natureza mesmo, né? Mas a gente suaviza, a gente fala o ser humano, né? Porque mesmo assim a gente já encontra algumas críticas que a gente não pode ficar utilizando só homem e por aí vai. Outro ponto importante, vocês precisam ser coerentes com quem vocês estão citando no trabalho, com quem vocês têm aí de linha ideológica. Por exemplo, ao citar Paulo Freire dificilmente fala na palavra aluno. Né? Paulo Freire trabalha com estudante. Aluno nos remete à educação bancária. Estudante é uma pessoa que está ali aprendendo e ensinando conosco. Né? Então precisa ter coerência aí com as nossas linhas teóricas. Vamos ver, olha, eu aperto o botão aqui, Marilena, ele vai para o primeiro slide. Sobre o evento em si, o Congresso Movimentos Docentes vai acontecer no dia 15 e 16 de outubro, esse ano, sexta e sábado, são 2 dias inteiros de uma programação super bonita que vocês vão adorar. Temos abertura, vamos ter mesas, palestras, esse ano a gente tem diferencial que nós vamos ter programações simultâneas, então, paralelo a uma mesa de educação infantil, nós vamos ter uma oficina, um minicurso, justamente para que, olha, eu não gosto de educação infantil, não é minha praia, não dou bem com esse tema. Gostaria de fazer outra coisa, mas vou ficar ocioso aqui. Bom, vai ter outras opções aí para vocês poderem seguir também, tá? É um encontro acadêmico-pedagógico, então vai reunir professores de todos os níveis e modalidades de ensino, estudantes de todas as áreas, tá? Então é uma oportunidade bacana de criar um network legal aí. O certificado de participação tem mais de 20 horas. Por que mais de 20 horas? A programação ainda não está fechada. A gente sabe que tem mais de 20 horas porque hoje a nossa programação dá 22. Mas ela não está fechada, então vai ser muito mais do que isso, né? Submissão de resumos expandidos e trabalhos completos, como a gente já falou, realizado de forma totalmente virtual, e as apresentações de vocês serão assíncronas e eternas. Assíncronas porque vocês vão gravar, né, o vídeo ou elaborar o e-poster, e depois esses materiais vão ser disponibilizados no YouTube numa playlist e os e-posters serão transformados num caderno virtual. Eterno, gente, vai para a internet, isso vai ficar para o resto da vida. Se vocês fossem apresentar na DOL uma vez para 20 pessoas e apresentar ali, acabou. Tá no YouTube, vai ficar ali. A gente passa e o YouTube vai permanecer, né? Esse ano nós temos uma novidade, o Congresso Movimentos Docentes vai receber 2 outros importantes eventos, um deles aqui da casa, que é o CEPAD, e o outro que é o Pratique. São 2 simpósios que são especificamente voltados à prática de professores e estudantes de licenciatura. Então é um momento bacana para vocês poderem participar aí, já se inscrevam no evento, compartilhem com suas turmas, com quem vocês conhecerem, é uma oportunidade legal aí. O trem. Para finalizar, que eu estou tomando um balão aqui hoje do PDF, sobre o resumo, tentem aliar simplicidade com relevância e saber científico. Esse é um segredinho para quem está trabalhando, né, com
com produção acadêmica. A gente tem que ser simples no que a gente está escrevendo, né? O menos é mais, mas a gente também tem que ter relevância, tem que ser importante o que a gente está produzindo. Tentem, se esforcem para ter capricho. Leiam o texto, revisem, façam a última leitura, de passar para uma terceira pessoa ler, né, para poder ver ali de uma visão de fora. Releia, reescreva quantas vezes for preciso. Né? Um ponto-chave é que o resumo, uma vez publicado, ele não pode ser alterado. É de responsabilidade dos autores, e como um registro, ele fica para sempre. Tá bom? Tá aqui os meus contatos, os contatos da editora, sigam a gente nas redes sociais. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo no WhatsApp, eu tô lá no grupo da turma de vocês, podem mandar e-mail, sou super flexível para conversar, a gente troca ideia, e gostaria de deixar um convite especial para vocês. O último projeto que nós idealizamos é o Profcom, um programa de formação continuada. A ideia desse Profcom é criar subprojetos, grupos de interação e formação, cursos de curta e média duração, para trabalhar temas que a gente observa que são lacunas na formação inicial e continuada de professores e outros profissionais. Então, é uma oportunidade para vocês conhecerem um Profcom aí, e se encontrarem em temas diversos, vocês podem participar na medida do interesse e disponibilidade, ok? Muito obrigado, Marilena. 40 minutos! Obrigada, Everton. Alguém tem algum comentário para fazer sobre essa fala do Everton, ou tem alguma pergunta? Ô, Pro, ano passado eu fiz, eu acho que a Juliana e com uma amiga minha esse resumo, então eu acho que estou nos esquemas. Aí eu queria saber, por exemplo, só vai ser publicado esse resumo, tipo, de quem for ter que apresentar, tipo, for escolhido? É assim, você se inscreve. Nós temos uma comissão científica no Congresso, a comissão científica avalia o trabalho, mas a gente trabalha de uma forma com a intenção de aceitar todos os trabalhos. Então, o que a gente faz? Se o trabalho não estiver tão bom, ele volta para sua mão com pendências, e daí você corrige o que for necessário, e o trabalho é aceito. Então, esse é o fluxo. Tá? Everton, você poderia retomar o que seria sei lá o nome lá do negócio que você falou, Tesaurus. O Tesaurus. Eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp para vocês o link, que se eu abrir aqui agora eu perco a câmera. O Tesaurus, ele é uma plataforma criada pelo INEP, onde a Marilena faz as avaliações ali do MEC, e ele é uma plataforma que reúne os principais trabalhos, principais dissertações e teses em educação publicados no país. Reunindo esses trabalhos, ele separa quais são as palavras-chave que são apresentadas ali nas pesquisas em educação, desenvolvidas aqui no Brasil, e identificam essas palavras-chave como descritores na área de educação. Tá? Então, qualquer trabalho que a gente vai desenvolver, é interessante que, ao escolher as palavras-chave, elas estejam dentro do Tesaurus. Né? Um exemplo, eu não posso escrever um trabalho no grupo de movimentos docentes e colocar como palavra-chave o nome do programa, né, o nome do grupo, movimentos docentes. Porque movimentos docentes não é uma palavra cadastrada no Tesaurus. Para que ela seja uma palavra cadastrada no Tesaurus, eu teria que produzir uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, para que em algum momento o sistema considere movimentos docentes uma palavra-chave e comece a indicar que as pessoas utilizem esse descritor. Respondido? Eu acho que sim. Não tem nenhuma mão levantada aqui, mas alguma questão sobre essa apresentação do Everton? Só uma questão. Pode falar. É que dentro da apresentação ele fala de 200 a 300 como limite, e depois ele fala 500 de novo. Na verdade são 300 palavras, né? Nesse resumo para o Congresso. Olha, vamos lá, deixa eu pegar o resumo aqui direto da fonte do Congresso. Eu falei de diferentes limites ali de apresentação, porque o resumo ele vai variar de acordo com a BNT, de acordo com o resumo, né, de acordo com a finalidade. No nosso Congresso específico, o texto deve ter no mínimo 200 palavras e no máximo 300 palavras. Tá? É o que está aqui no site, no template que eu acabei de checar. Beleza, obrigado. Tá bom? Então, essa questão que o Everton falou agora é importante. Tem um template para colocar
o resumo. Então, não é para fazer um resumo em qualquer lugar. Tem um modelo onde a gente coloca o resumo. O Everton colocou aqui o site, onde vocês podem ver lá a submissão, tem todas as orientações de como submete. Carol, pode falar. Professora, vai seguir o mesmo modelo da matéria de E, que foi do semestre passado, que é... Eita, peraí. Desculpa, meu microfone estava fechado. Carol, aqui é um pouco diferente. Aqui, todos farão um resumo. Ele faz parte da avaliação de vocês. Isso está colocado no plano de ensino, como eu apresentei lá no primeiro dia de aula. Então, até agora, vocês fizeram relatos de aprendizagem e elaboraram um plano. Nessa segunda etapa, vocês não elaborarão mais relatos de aprendizagem. Vocês precisam ler os textos, é recomendado que se leia, para quando vier para a aula, saber o que está sendo discutido e poder participar. Mas não tem mais relato de aprendizagem. O que vocês vão fazer nessa segunda etapa? Nessa segunda etapa, vocês vão elaborar esse resumo. O que vocês podem abordar? Então, Carol, você fez um plano com a Evelyn, você tem o caso da Carol, e depois vocês vão fazendo os paralelos. O plano que vocês fizeram está relacionado com a erradicação da fome ou da pobreza, não me lembro. Da pobreza. Da pobreza. Erradicação da pobreza. Então, você pode falar dessa ODS no seu resumo e falar como que você pode trabalhar a erradicação da pobreza em uma disciplina de ciência. Se eu não me engano, fizeram alguma coisa interdisciplinar, não me lembro mais, são muitos detalhes. Então, você vai explicar isso, você pode explicar o que é interdisciplinar, como que você faria isso, como que você trabalha esse tema, quais seriam as metodologias que você usaria. Então, aquilo que está no seu plano, você escreveria num resumo, como uma possibilidade de trabalhar. Então, é mais ou menos isso. Agora, existe uma outra possibilidade. Caso alguém fale assim, eu não quero falar do plano da ODS, vocês podem falar sobre qualquer assunto dessa disciplina, incluindo o que a gente ainda não estudou. Então, a gente ainda vai ter uma aula que vai falar só sobre avaliação, a gente vai ter uma aula sobre formação continuada de professor, a gente já teve todo aquele estudo sobre as abordagens do processo ensino-aprendizagem, a gente teve aula sobre metodologias ativas, então vocês podem tratar de qualquer um desses assuntos, mas eu acho que o que seria melhor seria já vocês fazerem esse do grupo que vocês fizeram, daí vocês já têm o grupo, né? Eu acho que faz mais sentido isso. Deu para entender, Carol? Deu sim, muito obrigada. Tá. Mais alguma questão? Não? Então, quer ver? Vamos fazer uma coisa. Quem é daqueles que apresentaram na escola, quem poderia apresentar aqui agora para o pessoal, e daí a gente pensa assim, a partir dessa apresentação, como que a gente escreveria esse resumo? Arnaldo já está com a câmera aberta, o Vinícius também. Fale, Franciele. Por exemplo, eu tenho que fazer meu resumo com as mesmas pessoas que eu fiz meu como que é? Seu plano de aula. Sim, não pode mudar. Essa é a ideia. Entendi. Muito bom. Essa é a ideia. Aí até a ideia é que vocês apresentem, a ideia é que esse resumo fosse uma continuidade daquele trabalho do plano de aula, por isso realizar com o mesmo grupo. Mas vamos supor que você brigou com o seu grupo e você quer fazer sozinho, ou você quer fazer de outro assunto, está proibido? Não, não está. Porque o que é mais importante é você elaborar um resumo e apresentar no evento. Deu para entender? Deu sim, Pro. Tá. Muito obrigada. Eu posso apresentar, é que eu vou ter que sair logo, né? Pode. Mas o Luiz do meu grupo está aí. Tá bom. Então, se vocês forem discutir a forma de fazer o resumo, tá, o Luiz está aí participando. Ok, tá? Tudo bem. São até 3 pessoas, né, Pro? Exato.
Pelo Congresso, podem ter até 5, mas a gente tinha combinado aqui de ser até 3. Vamos supor que, Franciele, tenha um outro grupo que tenha trabalhado com a sua mesma ODS e seja uma pessoa só ou duas. Vocês poderiam se juntar. É uma possibilidade também. Tá, entendi, Pro, obrigada. Então, é assim, o formato está meio aberto, tá? Vocês têm uma certa autonomia aí para decidir o que vocês vão fazer. Arnaldo, pode falar. Vamos começar, então? O nosso plano de aula, Luiz Gustavo e eu fizemos, né, com base nas disciplinas de matemática e ciência, seria interdisciplinar. E o objeto, né, o alvo, seria o ensino fundamental de 6ª e 7ª série, e a duração a gente previu 3 aulas de 45 minutos. Né? O nosso bloco temático é o DS10, que é a redução das desigualdades, e a gente utilizou da BNCC a probabilidade estatística da matemática e o tema vida e evolução de ciências. Como conteúdo, a gente vai trabalhar com a representação de dados, gráficos de imagens e de barras, interpretação e produção de dados, análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica e atmosférica. Vai fazer ou trabalhar a reflexão sobre esses temas com os alunos e também a produção de textos. Os objetivos seriam refletir mais especificamente sobre o ODS 10, né, que seria a redução das desigualdades, com base nas habilidades propostas pelo BNCC, e que a gente cita 2 números aí, o CI09 e o MA32. Discutir e compreender os conceitos sobre desenvolvimento sustentável, baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mobilizar a comunidade escolar sobre a importância do tema sustentabilidade, analisar os números e situações de desigualdade existentes e obter sugestões de como cada aluno pode contribuir para diminuir as desigualdades que ele enxerga ou estão às suas voltas. A gente partiu para metodologias ativas. Então, na aula 1, a gente propõe que seja mostrado aos alunos o pôster, tá, dos 17 Objetivos da ONU e discorrer um pouquinho sobre a Agenda 2030. Sugeriu isso aos professores. Numa segunda atividade dessa aula, a gente tem um quebra-cabeça para mexer com aspectos cognitivos aí, né, da criançada. Então, o quebra-cabeça é de grande utilidade para isso. Teria um tempo, né, para que eles fizessem. É um site da Prefeitura de São Bernardo que tem um quebra-cabeça online, tá, que é possível a utilização. E os professores aí dando as instruções e procedimentos aí, opções. Como terceira atividade, né, ver os resultados dessas montagens, né, com os alunos e propor a atividade para a próxima semana, aí como uma aula invertida. Tá? Então a gente sugeriu que fosse encaminhada a visualização de alguns vídeos, né, a respeito das desigualdades. A gente sugeriu 10 vídeos dentro do nosso plano de aula, mas o professor poderia escolher qualquer um que ele quisesse, né, objetivasse aí. Numa segunda aula, a gente veria, né, a apresentação de alguns dados numéricos, o professor apresentaria gráficos, né, indicativos de desigualdades, todos sobre o Brasil e o mundo, para que as crianças pudessem discutir, né, discorrer sobre esses temas, né, e buscando ideias também, já dentro dessa discussão, sobre a mitigação, a solução e a conscientização dos problemas. Tá? Na atividade última dessa aula, seria solicitada uma produção textual, com ideias de como cada um deles poderiam contribuir para diminuir as desigualdades que estão à sua volta, ou as que ele enxerga. Ok? Na terceira aula, seria a obtenção desses resultados, né? A extração desses textos produzidos, fariam a análise dos textos aí com o grupo, e essa a gente sugeriu que fosse montado um mural via o Padlet, para que os próprios alunos pudessem colocar suas contribuições aí. E durante esse trabalho, a gente sugeriu até utilizar as músicas, né? Músicas que falam sobre desigualdade. Tá? A gente sugeriu 2 músicas e os professores aí poderiam fazer a contento. A gente dá uma sugestão do Padlet aqui, com uma ideia de desigualdade, né?
que é o que está sendo mostrado aí pela Amanda. E como avaliação, a gente seria avaliar o texto produzido pelos alunos e a participação nas discussões. Isso seria uma avaliação bastante simples. Os recursos que a gente utilizaria é o Google Meet ou similar, né, que a escola tivesse. Sugeriu até que tivesse um intérprete de Libras, se fosse necessário, tá? E legendas automáticas também, se necessário. Aí colocou uma série de referências também, para que os professores aí pudessem obter mais dados. É isso. Esse é o nosso plano. Ok, Arnaldo, muito obrigada. Agora, então, eu vou abrir uma discussão com vocês. O que o Arnaldo e o Luiz Gustavo poderiam escrever no resumo sobre esse plano de aula que eles elaboraram? Quem pode começar ajudando aí? Deixa eu ver quem está com câmera aberta. Carol, Vinícius, foram premiados. Eu acho que eles poderiam começar dando contexto, né, para além da disciplina, mas da ODS, que eles puxam muito para essa parte, né, de comentar ou trabalhar sobre a ODS específica deles. Depois um pouco do objetivo do trabalho, né, dessa proposta que eles estão aplicando. Talvez um pouco sobre a aplicação a mais prática, né, que eles estão propondo também ali com os murais e produção de textos. E não sei, eu teria que dar uma verificada melhor. Não, mas acho que você já levantou boas questões, Vinícius. Muito bem. E você, Carol, que você acrescentaria mais alguma coisa no que o Vinícius disse? Acho que o Vinícius ficou com a parte mais técnica, mas eu acho que eu detalharia mais a questão da didática, né? Como que eles iriam realizar esse processo, assim, um pouco mais detalhado, talvez menos técnico, sabe? Mais... Certo, entendi. Mais pedagógico, você está falando. Questão mais pedagógica. Ok. O Everton escreveu aqui no chat, do título, Matemática para compreender as desigualdades sociais. Olha que interessante esse título. Então, vejam que uma atividade que foi realizada, ela pode ser lida de várias maneiras e pode ser escrita de várias maneiras também. O resumo é pequeno, mas daí a hora de apresentar o trabalho no vídeo, ele pode explicar. Essa fala aqui do Arnaldo agora durou 5 minutos, que é o tempo do vídeo. Então, ele teria um tempo para explicar esse resumo depois, né? Então, acho que isso é muito legal. Eu vi que o Bruno e o Alexandre abriram as câmeras. Acho que vocês querem falar, né? Mas só um minutinho, não? Eu queria fazer um comentário sobre o que o Levi escreveu aqui. Nós estamos apresentando para vocês possibilidades e oportunidades de aprendizagem e de crescimento científico e acadêmico. Então, não vejam isso como uma obrigação, como uma coisa eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer o resumo. Não, a gente está oferecendo essa oportunidade para vocês, porque a gente sabe que saber elaborar um resumo é muito importante. Mesmo que você diga assim, olha, eu só quero ser um professor dentro da sala de aula. Olha, professor dentro de uma sala de aula que não sabe escrever um resumo, não vale nada. Porque, no mínimo, ele tem que saber escrever bem, né? Então, isso são oportunidades para vocês. Se vocês fizerem um resumo de qualquer jeito e não submeterem ao Congresso, vocês também vão ser aprovados. Não é essa a questão. A questão é o que eu aprendo nessa disciplina, quanto que eu posso crescer, quanto que eu posso produzir, e a autonomia que vocês vão ter, né? Então, quando a gente fala de autonomia ou de produção cultural, lá na abordagem histórico-cultural, produção é quando a gente faz alguma coisa que tem significado. Se eu faço um trabalho que só vai ficar no meu drive, ele não serve para nada, né? A gente está vendo, porque hoje, muita gente da sociedade brasileira não defende a universidade pública, só nós aqui defendemos, porque eles não veem sentido na universidade pública.
porque nós não mostramos para eles aquilo que nós fazemos. Então, divulgar o que a gente faz de bom, disponibilizar para a população é fundamental, para que todos possam ver a importância do que a gente faz. Então, nós também somos responsáveis. Quando alguém está lá fora criticando que a universidade não presta para nada, ou que só tem balbúrdia, cada um de vocês e eu também somos responsáveis. E é por isso que a gente tem feito todo esse esforço. Olha, vamos fazer banco de dados, vamos divulgar, vamos fazer um resumo, vamos escrever um livro. A gente está fazendo tudo isso que é para agitar, para as pessoas verem o potencial do Vinícius, do Alexandre, do Bruno, da Giovana e etc. Então, é isso que move, sabe? A disciplina. Então, não fiquem preocupados assim, se eu não fizer, não vou ser reprovado. Não é essa questão, não. E vocês estão tendo autonomia. Por exemplo, se tiver 2 grupinhos que fizeram a mesma ODS e quiserem se juntar, pode. Eu fiz sozinho o plano, posso me juntar com alguém? Pode, desde que seja no máximo 5 pessoas, tá? Então, existe essa flexibilidade aí. Ok, vamos lá. Bruno, quer falar? Na verdade, tudo que eu tinha para colocar é mais ou menos na linha que o Vinícius falou, sobre colocar o parecer técnico como introdução, um título que possa ser bem chamativo. Eu não diria exatamente o título do Everton, por mais que eu tenha gostado muito dele. Eu achei genial. Mas a minha sugestão era de colocar, além do parecer técnico, um parecer com uma linguagem no qual um professor tenha facilidade de lidar adaptando para o público-alvo, que são a 8ª série, né? Então, Exato. Por mais que tenha que ter a linguagem técnica, é muito legal colocar algumas coisas em uma linguagem acessível para as crianças em si, para facilitar a vida do professor também. Exato, faz sentido. Certinho, Bruno. Microfone, Marilena. Desculpa. Teria mais alguém que gostaria de apresentar o seu plano e a gente faz esse comentário também? Dá tempo, daí a gente encerra. Vai, Ale, apresenta o nosso. Vai lá, ó, a Franciele está falando. Vai, Alexandre, força. E, né, logo me jogam no meu colo, né? É assim mesmo, você viu, né? Ela não começa a apresentar. Não, tudo bem. Eu acho que o Eric pode ajudar, né? Eric? Também posso. A questão é que o Ale tá todo charmoso, né, com o microfone. Ele está sempre dar uma boa charmoso, imagem. assim. Ele está sempre assim. Ok, vou clicar aqui em apresentar, rapidinho. Eu pego aqui do meu mesmo. Estão conseguindo ver? Ainda não. Tá abrindo. Dá para ver? Sim. Então, certo. Nosso plano de aula tem um foco mais para o pessoal do primeiro ano do ensino médio, composto de 3 aulas de 45 minutos, no máximo, né? Dependendo da escola, obviamente, pode aumentar ou diminuir esse tempo, não sei. E ele é mais focado para o pessoal do EAD, né? Que eu, né, no grupo, nós decidimos. No bloco temático, a gente vai trabalhar o conceito de ondas, né? E, então, o conteúdo basicamente é só ondulatória, né? Trabalhar um pouquinho das propriedades das ondas, né? E, óbvio, trabalha também alguns tipos, né? Como as ondas mecânicas e eletromagnéticas. Nos objetivos, a gente colocou uma coisa mais geral, que é compreender o conceito de onda, né? O aluno tem que compreender o conceito de onda, conhecer e analisar algumas propriedades do som, né? Como a própria frequência e amplitude, compreender como as ondas se propagam pelo ambiente, conhecer alguns fenômenos ondulatórios, né? Que isso aí é mais como sugestão para o professor, né, para o professor trabalhar, né, que vai estar melhor descrito aqui nos procedimentos. Observar e interpretar alguns gráficos e analisar a desigualdade do acesso à internet, que isso já faz parte da avaliação, que será colocada, né, no final. Então, Eric, fala aí um pouquinho sobre as aulas. Você quer deixar para a Fran falar dessas aulas que eu falei da avaliação no último? Ok, não, tudo bem, se a Fran quiser.
Posso sim. As aulas, como a gente pensou, né? Toda aula a gente vai apresentar, né, o conteúdo de ondas, separados em partes para os estudantes. E sempre o estudante ele vai ter que fazer meio que, não é um resumo, mas é uma atividade meio que ele falando do que ele entendeu. Isso que vai ser, né, todo final das aulas. Por exemplo, a primeira parte a gente vai apresentar para o estudante o que é o conceito de onda. E nisso ele já vai ter que escrever algo, sabe, o que ele entendeu, não simplesmente sabe ficar só na fala do professor. Na segunda parte, a gente já falaria sobre quais são os tipos de onda. E, novamente, o estudante sabe fazer um resumo, uma maneira, assim, bem simples do que ele entendeu. E na última aula, ele teria que relacionar. Relacionar com o quê? Com a ODS, que a ODS que a gente escolheu, ela fala sobre a desigualdade. E nós escolhemos a ODS 10 e juntamos com o tema ondas da física, justamente porque, assim, né, o Wi-Fi, ele é uma onda. Então, se ele é uma onda, vamos abordar sobre esse tema, né? E a física aborda esse tema, porque nós estamos vivendo, né? A desigualdade está aí, e o que mais falta, né? Principalmente daquelas pessoas que têm baixa renda, é o acesso à internet, né? Porque é o principal, né? A principal ferramenta para acesso, para que o estudante possa assistir às aulas, no geral. Então, é por isso que nós escolhemos também o tema ondas, para associar e para o estudante, que nem eu havia dito semana passada, para o estudante, assim, que ele pergunta onde eu vou usar física, onde eu vou usar matemática, mas o Wi-Fi, ele é né, ele é físico, tem a física, então é uma forma de, sabe, de ensinar o estudante e também poder ajudá-los também. Acho que é. E mais alguma coisa, Leo? Você quer terminar, finalizar? O Eric vai falar um pouquinho da avaliação, que eu acho que essa é a parte um pouco diferente. Dá para ouvir? Beleza. Sim. Obrigado. A avaliação ela vai ser dividida como se fossem 3 tópicos. O primeiro vai ser um tanto tradicional, assim, que vai ser uma prova, né, um questionário, forms que o professor vai elaborar. O segundo tópico vai ser como se fosse esses estudos, esses relatos de aprendizagem que eu comentei. Vai ser um estudo dirigido, ou o estudante vai fotografar o que ele anotou da aula e envia para o professor. E o terceiro tópico vai ser um pouco mais ativo em relação à ODS, né? Que vai ser propor um projeto que busque solucionar essa dificuldade que os estudantes vêm apresentando, essa dificuldade toda de acessar a internet, conseguir materiais necessários e tudo. E é aí que entra a discussão do 5G, como que ele pode ajudar, quais são as vantagens, as desvantagens também, né? Fica a critério do estudante pesquisar. Aí, só como se fosse um norteador, o conceito de aprovação, ele vai ser atribuído a quem realizou todos os relatos, enviou todas as fotos. Importante é ter tido a presença e ter entendido o conteúdo de cada aula. Que mais? Vai ser atingir o mínimo que o professor ache necessário na prova / questionário que ele elaborar, e elaborar um esboço, assim, algo mínimo, mais concreto, de projeto, para poder, não sei, aumentar a disponibilidade de internet para as periferias. O importante é ser concreto e ter fundamentos por trás. Aí uma observação pequenininha ali, caso a escola que esteja utilizando não use prova como método avaliativo, só encara o conteúdo que foi passado como parte desse bloco temático. Aí a parte dos recursos, como o Ale comentou no começo, foi direcionado mais para o EAD. Então vai ser Google Meet, Google Forms, e-mail para mandar as fotos, para mandar as coisas, até contato com o professor, Word, leitor de PDF, algo que consiga escanear a foto ou os relatos. E de material físico em si, eu acho que vai ser calculadora, né, para fórmulas, as ondas, tudo. Lápis, material de anotação, isso daí. E
esqueci também. Uma das aulas para demonstrar como que as ondas se propagam, para demonstrar mais, de um jeito mais visual, as ondas em si, a gente vai usar o FET, né, que ele é uma boa ferramenta para ilustrar. Acho que é isso. Ok, gente, obrigada. Vocês viram quanta criatividade nesse plano? Eu acho que esse plano dele está lindo. A primeira vez que eu vi, eu pensei assim, nossa, eu nunca tinha pensado que uma desigualdade, uma dificuldade de acesso à internet poderia provocar aprendizagem de física, ondas, tudo isso. Esse plano é maravilhoso. O que vocês acham que daria para a gente estudar aqui? Agora nós vamos pegar gente que está com câmera fechada. Maria Clara, Daiane, Natália, Luiz Felipe, Bianca, Levi. O que vocês falam? Ixi, não falam nada. Olha só, o Everton já deu uma sugestão aqui. Sustentabilidade e Wi-Fi. É legal, não é? Meu Wi-Fi caiu aqui hoje, hein? Caiu toda a internet. Daí a NET falou assim, olha, vai voltar às 1h30. Quando chegou uma hora, falou, vai voltar às 4h30. Então, daí já o plantão da tarde já dançou, a Amanda ficou lá. Daí, quando estava chegando 4h30, veio uma mensagem assim, vai voltar às 23h30. Falei, bom, então tô frita, né? Não vai ter aula hoje. Só que no fim voltou. A gente pode usar esses casos concretos que todos nós estamos vivendo para trabalhar esses conteúdos que muitas vezes são chatos, pelo menos eu acho. Quando eu estudei física, eu achava terrível, né? Então, é uma oportunidade bem legal, dá para explorar, dá para fazer toda essa discussão, tanto política e social da desigualdade. A gente tem visto essa questão do ensino remoto e que as desigualdades estão aumentando, todo dia sai alguma coisa, alguma matéria sobre isso. Então, não falta assunto, né, para escrever esse resumo. Everton, pode falar. Olha só, eu gostei bastante desse plano, dos demais também, mas alguns, eles servem como base para que professores de outras disciplinas possam elaborar suas próprias propostas, seus próprios planos. Esse, por exemplo, ele caberia perfeitamente também para servir como adaptação para um professor de geografia trabalhar com temática de desigualdade social, comentando sobre como que a internet no Brasil é um valor, né, e uma velocidade, e a internet em outros países é um outro valor, uma outra velocidade, né? Então, também faz com que o professor e outros estudantes possam seguir caminhos distintos. Como a Marilena comentou lá no grupo, o Movimento Docente está criando um projeto novo, que é um banco de aulas. Então, depois a gente vai jogar o link da página para vocês, lá no grupo, tá, da sala. E quando vocês forem elaborar os planos, para quem for apresentar, no Congresso, submeter para o Congresso, vocês podem inserir no resumo o link de onde o plano de vocês vai estar disponível. Tá? Então, vai ser Movimentos Docentes / nome do projeto, acho que é Banco de Práticas mesmo, alguma coisa assim. De forma que vocês vão apresentar o trabalho, tanto na apresentação em pôster, vídeo e no texto do resumo, e depois os professores vão poder localizar os planos que vocês apresentaram lá no nosso banco de aulas. Tá? Então, eles vão poder baixar, vai ter o nome de vocês certinho, a gente vai retirar os campos fictícios, né? Gostei bastante desse plano também, porque a escola fictícia, Marilena, que eles criaram, foi fantástica, você reparou? Então, a gente vai retirar algumas informações, vai deixar alguns espaços, mas a ideia é justamente essa, que os professores tenham acesso a esses planos, para que eles possam também adaptar, possam desenvolver em outras disciplinas, possam pegar a ideia ali e aplicar de uma outra forma, né? Porque o plano de aula é exatamente isso. Ele é um ponto de partida para algo muito maior, para seguir de acordo com a disciplina, de acordo com o docente, por aí vai. Tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de divulgar esse banco de práticas depois, e também mais para frente, acho que até o final de semana, a gente deve fazer um convite para participar, quem quiser participar do projeto de extensão que vai ser esse banco de práticas, tá? Mas acho que é isso mesmo, né, Marilena? Eu gostei bastante dessa atividade nesse formato da disciplina, né? Acho que sim, foi bem legal. Sim, sem dúvida. E tem assim também, quem
participou dos ATPCs, por exemplo, o Arnaldo, eu me lembro que ele estava nos 2, de manhã e à tarde. Eu não me lembro, acho que a Giovana também estava, mas ela caiu aqui, ela não está mais aqui agora. Não me lembro quem mais estava, mas dá para perceber, assim, a diferença de gestão de uma escola para outra, né? Como que fica essa reação, essa integração da gente com a escola pública, e do quanto é importante essa relação, né? Nós estarmos próximos deles e eles próximos de nós. Eu acho que foi uma primeira vez que a gente fez isso, a próxima vez pode ser até um pouco melhor. É isso. Qualquer dúvida, gente, a gente vai esclarecendo lá no grupo do WhatsApp, eu vou procurar escrever esses pontos principais que eu fui falando aqui para vocês hoje, de como pode ser elaborado o resumo, quantas pessoas, tudo isso, e qualquer dúvida vocês vão perguntando lá. Ok? Mais alguma questão ou nós podemos encerrar? Everton, mais uma vez, obrigada. Parabéns pelos trabalhos que vocês realizaram. Os planos estão muito interessantes. A gente teve aqui 2 amostras, mas todo mundo que apresentou na quinta-feira foi muito elogiado também. Tá? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até mais, professora. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Ale. Tchau, boa noite. Tchau.